Vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Senhor Deus, pedimos que a sua palavra, que é vida, se manifeste em cada um de nós, se encarne para mostrar ao mundo como o Senhor é, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos falar mais um pouco sobre a expiação e, desta feita, clareando mais um pouquinho sobre esta expiação sem o sangue, que as pessoas jamais admitirão. Uma expiação sem sangue. Novamente vamos falar sobre Israel, que falou que não tem sangue para expiar. Tem que se pensar em quem rejeitou o sangue. E Israel rejeitou o sangue no Calvário. Agora, rejeitaram porque Deus tinha cegado os judeus para não verem o Messias. Irmão Brana diz que nesta era de Laodiceia não é assim, porque lá foi Deus quem cegou para eles não verem. Ele diz que aqui é a riqueza da igreja de Laodiceia, é que faz ela cega, para ela não ver a manifestação novamente. Quando se fala numa redenção pelo sangue, é bom, se fala, se testifica, anuncia o sangue de Cristo. E o sangue de bodes, de cordeiros, novilhos, no Velho Testamento, estava somente apontando para o verdadeiro sangue. Então a expiação do Velho Testamento
com sangue de animais, só apontava para o verdadeiro. Era verdadeiro no seu dia, mas ainda não era a verdadeira expiação. Era uma sombra daquilo que ainda iria acontecer posteriormente, através do sangue de Jesus Cristo. E quando chegou a Cristo, temos o verdadeiro sangue, a verdadeira expiação. Verdadeiro sangue porque é sangue de Deus. A verdadeira expiação porque era um verdadeiro Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Quando você lê isto e olha para o mundo, parece que você não pode condenar o mundo. O sangue de Jesus Cristo tirou o pecado. Só que o irmão Branham veio e mostrou que ele aboliu o pecado original, aquela incredulidade, e que isso traz a salvação para a criança quando ela ainda é inocente. Ela não chegou no despertamento da consciência, enquanto ela está na inocência. Então, o sangue de Jesus Cristo purificou até uma criança que nasceu num antro de prostituição. Enquanto que o Velho Testamento, o sangue de bodes, de cordeiros, não purificava aquela criança, mas ela tinha que ficar fora da congregação. E aquilo levava 14 gerações para limpar aquela criança. Então você vê que o sangue de Cristo fez isso repentinamente. Foi vertido e já purificou toda a criança. Aí você vê a criança dos pais assassinos, pais ladrões. Você vê uma criança que vem de uma prostituta. E o sangue de Jesus Cristo purificou aquela criança. Não purificou a mãe, não purificou o assassino, não purificou a prostituta, mas purificou a criança. Até a idade quando ela está para entrar na consciência, porque foi perdoado e apagado a inocência. É o espaço da inocência. Por isso que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aquilo que nós passamos por todos os anos na vida, o sangue nos purificou. Se purifica, se te tornou puro. Você não deve aquilo mais, porque o sangue pagou o preço. E Jesus foi o que pagou o preço, dando o seu próprio sangue para poder vencer por nós todas as coisas. Então ele venceu no Calvário. Tudo está consumado. O sangue havia apagado todos os nossos pecados. Se o crente pensar bem, ele não tem pecado. Aquele que nasce de Deus, disse São João, não peca. Nascer de Deus é nascer do Espírito. Mas aquele que nasce do José, do Pedro, do Manuel, da Maria, peca. Mas aquele que nasce de Deus não peca. Aquele que nasce da católica, protestante, metodista, pentecostal, até da mensagem, peca. Mas aquele que nasce de Cristo, esse não peca. Porque não tem jeito, nasceu de Deus. Aquele que nasce de Deus não peca. E São João diz como pode pecar tendo nele a divina semente. Porque a gente peca tendo na gente a humana semente, a semente denominacional. A igreja é uma pecadora por causa da semente denominacional. Mas se ela nasce de Deus, então não peca mais. Não tem pecado para o crente. E é importante isso daí, que se não peca mais, por quê? Porque o advogado ele já advogou sua causa. Entende? O juiz já deu a palavra final. Porque o juiz supremo já manifestou. Ele já veio. E aquilo ali foi sua palavra final. Os selos foram abertos. Isto é uma palavra do juiz supremo.
você não está baseado mais nos sentimentos dos homens, na redenção que os homens creem, porque você já foi redimido. Então, o tempo que vivemos, irmãos, essa mensagem era nós quem tínhamos que pregar. Digo nós, o corpo de Cristo. Nós que tínhamos que pregar. Porque o profeta veio no final da redenção pelo sangue. E quando veio Jesus Cristo, aquilo que era redimido pelo sangue de bode, de cordeiro, de novilho, Jesus chegou e cortou a influência de tudo aquilo. Mesmo no tempo de Cristo, não adiantava mais ficar oferecendo os sacrifícios para perdão dos pecados. E todo judeu sincero continuou fazendo aquilo. Mas Deus estava mostrando para eles que tinha outro cordeiro que Deus havia admitido e que colocou um fim na expiação pelo sangue animal. Ele pôs um fim naquela expiação e estava começando uma outra expiação pelo sangue de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus humano. Agora já não era mais aquele sangue de bode, do Cordeiro animal, mas agora era o sangue do Cordeiro de Deus. Mas se você notar, antes de verter o sangue do Cordeiro de Deus, aquele sangue estava no homem. A redenção estava no homem, chamado Jesus. Ele era o Redentor. O sangue não tinha vertido ainda. O que a gente tem que notar é isso: quando Deus muda de uma dispensação para outra, o que Ele mostra para nós. O sangue de bodes perdeu efeito. O único que houve efeito ali foi quando foi feito o sacrifício pelo nascimento de Jesus Cristo, que foi oferecido. Ali encerrou. Porque agora a redenção estava no homem chamado Jesus Cristo. Deus conosco. Deus te redimindo num homem. E aquele homem era a palavra. E a palavra é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus que salvava, perdoava pela expiação do sangue animal, agora aquele próprio Deus estava encarnado, expiando, salvando num corpo. Olha para vocês verem, guarde bem, que são coisas que a gente tem que acompanhar. Você vai ver isso, que é um acontecimento real dentro da Bíblia. Você pode dizer, mas onde foi que o irmão Brana falou sobre isso? Alguma coisa eu vou mostrar para você daqui a pouco. Mas isso daqui é importante, é a mensagem da hora. Quando nós temos uma mensagem, um ministério de semear o que foi revelado. E o que foi revelado muitas vezes está nas entrelinhas da mensagem. Outras coisas estão na linha, como a Bíblia, o batismo em nome de Jesus Cristo, não está nas entrelinhas da Bíblia, está na linha. Está claro. Você lê, aquilo está claro. Assim, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, não está nas entrelinhas da mensagem, está na linha. Você lê, está claro. Você chega lá e enxerga esse parágrafo, então está na linha. E tem coisas que estão na entrelinhas, porque ali é a revelação. Fazendo o quadro chegar. É assim que o profeta ensina. Então, quando a redenção saiu do cordeiro animal, passou para o homem. O que era aquele homem? A palavra. Isto era uma redenção sem sangue. Ele estava sendo redimido, o homem sendo redimido, só por crer. Aceitar e viver aquela palavra daquele dia. Por isso Jesus disse, aquele que crê em mim tem vida eterna.
Como que ele podia dizer aquele que crê em mim? Aquilo para os judeus é uma blasfêmia. Não, nós cremos no sacerdote, porque Deus está no sacerdote. E o nosso sacerdote veio da tribo de Levi. E olhe de onde você veio. Você veio da tribo de Judá, onde não tem sacerdócio. E Deus sempre vem por esse caminho que os homens não enxergam. Mas foi anunciado lá atrás que o cetro estava na mão dele, o cetro sairia de Judá. Não era da tribo de Levi que sairia o cetro, o regedor, sairia da tribo de Judá. E ali ele estava. Era uma coisa contrária ao que os judeus pensavam. Mas a redenção estava encarnada. O sangue. Eu sei que vocês vão dizer blasfêmia. As pessoas que me ouvem, muitas vezes os que não crêem, dizem que isso é uma blasfêmia. Mas o sangue de animal perdeu efeito. E o que tinha efeito agora era Cristo. Mas as pessoas admitem. Ou eu creio, aleluia. O sangue tinha perdido o efeito, o sangue de animal. E agora era Cristo em cena. Vai pensando, você já fez o quadro vir. Acho que você já fez a pregação que eu vou fazer. Tem muita gente que enquanto eu prego aqui já estão lá na frente. Por quê? Faz o quadro chegar. Porque foi assim. Se terminou o sangue, a expiação pelo sangue animal. Agora, antes que a expiação venha pelo sangue de Deus, vertido, tinha que ter uma expiação para um povo durante 33 anos na terra, que Deus estava encarnado. 33 anos na terra. Tinha que haver uma expiação. E aquela expiação não era pelo sangue de bodes, aquela expiação não era pelo sangue de Deus ainda, aquela expiação era pela palavra feita carne entre eles. Mas o judeu não aceitou o que deveria aceitar. O judeu era o que deveria receber, aceitar. Ele não aceitou, porque ele estava cego para com aquele momento da expiação. Então, essa é uma expiação sem sangue. E a Bíblia diz, sem sangue não há remissão de pecados. A própria Bíblia diz isso. Sem sangue não há remissão. Você precisa do sangue. Mas você tem que saber onde está o sangue. O sangue de bodes, de cordeiros, de novilhos, perdeu efeito. O sangue de rolinha, de pombinha, perdeu efeito. Quando chegou Jesus Cristo, não tinha vertido o sangue dele ainda, mas aquilo perdeu efeito após cumprir a lei. No nascimento dele, cumpriu a lei, logo em seguida, aquilo estava dentro dele. Se você quiser ter vida eterna, ele dizia, tem que crer em mim. Mas tinha que crer no sangue. Não. Os judeus diziam, olha, nós temos vida, crendo na lei de Moisés, somos redimidos pelo sangue de bodes, de cordeiros. Moisés ofereceu isso e mandou nós fazer, nós estamos fazendo. É aqui que nós somos salvos. E Jesus dizia que ele era o pão, o alimento. Para eles, naquele dia, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquilo para eles é uma blasfêmia. Como que você desceu do céu? Nós sabemos até quem é seu pai e sua mãe aqui na terra. E eles não sabiam nada. Eles não sabiam nada porque eles pensavam que José e Maria eram pais. Mas o próprio Jesus mostrou que eles não eram pais dele. Ele chamou ela de mulher apenas. Mulher que tenho contigo, devia dizer mamãe, que tenho contigo, mamãe. Diz, não, mulher que tenho contigo. Ele desprezou? Não, ele tinha que mostrar o que era. Isso é ser realista, isso é ser verdadeiro. Isso não é enganar os outros. Mulher. E quando ela disse, eu e o teu pai estamos à tua procura, ele disse, não sabia que eu devia estar nos negócios de meu pai. Ele descartou José. Colocou de lado, porque ele é a palavra. E Deus, a redenção, estava em carne. O que eu quero que você veja, isso. Redenção em carne. Redimidos por uma carne.
E o que tinha esta carne? Era a carne de Deus. Deus criou. Foi Deus quem fez. É uma criação dele. Criou o genes, criou o óvulo. Ele criou o óvulo e deu para Maria. Ele criou o genes e uniu com este óvulo e formou o corpo de Jesus Cristo, que é Deus feito carne, que é Emanuel. Para ser Emanuel, tem que ser Deus feito carne. Deus se fez carne, então ele é Emanuel. Ele não usou nada desta feita, ele não usou nada dos outros. Só precisou de um ventre emprestado. Certo? Muitas vezes Deus precisa hoje do nosso corpo. Empresta seu olho para mim, eu vou olhar através dele. Empresta suas mãos para mim, eu vou apalpar através dela. Empresta seus pés para mim, eu vou caminhar. Agora você pensa bem onde é que Jesus caminha. E tem hora que para pregar, ele caminhou como os espias em Jericó. Ele caminhou para a casa de Raabe. Todo mundo podia olhar e dizer, aqueles homens ali são diferentes. Mas tem uma coisa, eles estão indo para uma região aí da nossa cidade que é de prostituição. Olha lá. Eles partiram para lá, então devem ser boas pessoas. Eram homens que estavam sendo dirigidos por Deus. Levaram o evangelho para a única semente predestinada dentro de Jericó. É hora que você pensa, mas uma cidade dessa tão grande, tanta gente, milhares e milhares, milhões de pessoas. Espera lá, deve ter muito eleito aí dentro. Tinha uma prostituta eleita, Raabe. Olha, era o que havia, não tinha mais ninguém. Era somente Raabe. Então, meus irmãos, chega a um tempo da nossa expiação. Cristo morreu, verteu sangue. Fomos espiados. O sangue nos espiou. Durante 2 milênios, olha o sangue em ação. O sangue operando. O sangue te redimindo. E você é a pessoa redimida. Qualquer um que chegar hoje ou daqui 10 anos, se o mundo ainda for 100 anos, qualquer um que chegar, o sangue já os redimiu. Ele não precisa nascer para o sangue redimi-lo. Ele precisa estar na presciência de Deus, no pré-conhecimento de Deus, na eleição divina. Se ele estiver lá, ele pode nascer daqui a 100, 500 anos. Ele foi redimido. Porque quando o Cordeiro morreu ali na cruz, ele redimiu, ele comprou, ele pagou o preço de todos os seus. Mas para encontrar um dos seus não é fácil. Precisou de encontrar Raabe no meio de uma cidade de milhares de pessoas. Achou Raabe. Só ela era eleita daquele dia para ouvir a mensagem. Então, chega o tempo desta salvação. É o que eu estou dizendo, você vai dizer blasfêmia. É assim. É que quando o sangue de Cordeiro terminou, veio a pessoa, Cristo. Toda a salvação estava ali dentro de Cristo. Aí tivemos o sangue de Cristo no Calvário. Foi vertido. E durante 2000 anos, tivemos a redenção pelo sangue. Fomos redimidos pelo sangue. E o sangue que nos redimiu e que redimiu aqueles que ainda vão aparecer. Que as pessoas, elas pensam num Deus muito mesquinho, fraco, impotente. Não. Aqueles que ainda vão precisar lá na frente, Cristo já fez lá atrás. A redenção está compra e paga. Você está gritando por cura, Ele já curou antes de Jesus vir na terra. O profeta Isaías tinha esta fé, pelas suas pisaduras foste sarado. Agora, na verdade, o profeta Isaías estava escrevendo o seu capítulo 53 sobre o Messias que viria. Mas ele estava vivendo lá atrás, o Messias ia vir, e ele diz assim, pelas suas pisaduras foste sarado.
Não é assim, as suas pisaduras você vai ser sarado. Nós vamos ficar falando para frente. O próprio Isaías, que estava 700 anos antes de Cristo nascer, ele disse, olha, pelas pisaduras do Messias, fomos sarados. Amém. Então, eu creio que caminhando assim, você vê o poder do sangue, que não é um testamento eterno. O irmão Branham veio mostrar nisso. Ele tomou da tradução original, para poder dizer isso, que todas as traduções nossas dizem, ora, o Deus de paz que pelo sangue do concerto eterno. Irmão Branham diz que é pelo sangue do concerto sempre eterno. Por quê? Porque tem o tempo que terminou o sangue, a redenção pelo sangue. Quando terminou a redenção pelo sangue animal, a redenção estava pela carne, porque era o corpo. A palavra feita carne. A palavra em formato de sangue, ela redime o indivíduo. Mas e a palavra em formato de carne? Quando a palavra se fez carne em Cristo, nós fomos redimidos naquele espaço de tempo. Mas depois, aquela palavra que se fez carne em Cristo era sangue no Calvário. Fomos redimidos pelo sangue. Tudo que você vê na Bíblia, sem sangue não há remissão. O próprio irmão Branham diz que não houver sangue, ele diz no quinto selo, se não há sangue no altar, então as orações não são respondidas. Se não há sangue no altar. E este é o porquê as pessoas estão agarradas no altar de sangue. Porque ele diz, tem que haver sangue, como se lá no céu tivesse aquele sangue que foi jorrado aqui na terra, que foi levado lá para o céu e ficou lá. Não, foi só o sacrifício simbólico de Cristo. E ele subiu, não no corpo que ele, aqui na terra, viveu, porque aqui era carne. Ele subiu na mudança do corpo. Porque aqui na terra, você sabe que ele precisava até correr dos outros. Fugir das pessoas, quiseram fazer ele rei, ele foi embora. Pegaram pedra para jogar nele, ele saiu correndo, foi embora. Ele era um homem, tinha que fugir, como nós fugimos. Ele era um homem, ele provou que ele era um homem e era Deus ao mesmo tempo. Mas tudo que era do homem, ele teve que fazer aqui como homem. Agora, como ele foi assunto ao céu, ele não estava naquele corpo que verteu sangue mais. Agora era o corpo da ressurreição que ele recebeu, e nesse corpo ele pôde subir, e nesse corpo ele pôde voltar. Ele subiu e voltou. Quando ele subiu, você sabe, foi Atos, capítulo 1, mas quando ele desceu também, você sabe, foi Apocalipse, capítulo 10, verso 1. Ele voltou cumprindo a sua palavra. Agora ele voltou para dizer para nós que a redenção pelo sangue tinha cumprido, já tinha feito todo o seu trabalho, e que agora ele estaria num corpo outra vez, redimindo a palavra encarnada entre nós. Amém. Bom, isso eu estou dando apenas uma pequena explicação para a gente chegar lá. Você vai ver que dos judeus, com respeito aos judeus, que é muito importante, a festa, como Zacarias mostra sobre isso, que eles chorariam, cada família à parte. E o irmão Branham mostra que esta não é a expiação pelo sangue, mas porque eles rejeitaram o sangue. E os gentios têm que saber, se os judeus rejeitaram o sangue há 2000 anos atrás, os gentios rejeitaram o sangue quando os selos foram abertos. Eles hoje estão agarrados no sangue, nós precisamos de sangue. Não, os judeus também pensam nisso. Os judeus estão oferecendo animais até hoje. E não tem mais aceitação de Deus em sangue animal. E os judeus estão dando sangue animal para Deus. Estão cumprindo a lei de Moisés. A lei de Moisés, filho, Cristo cumpriu há 2000 anos atrás. E te deu o sangue dele. Agora, o sangue foi rejeitado pelos judeus e aceito pelos gentios.
Os gentios, durante o espaço de 2 milênios, que é as 7 eras da igreja, que são os 7 meses, que Mombrana mostra, que tipifica as 7 eras da igreja, esses 7 meses venceram, que são as 7 eras da igreja. E aí Deus veio e manifestou em carne outra vez. Da primeira vez que Deus veio em carne, foi fora do sexo, foi sobrenatural, foi Cristo. A segunda vez, porque lá no nascimento de Cristo era o Oriente. Mas ele diz que faria isto no Ocidente, dizendo o Filho do Homem. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Filho do Homem. Jesus estava na terra, anunciando outro Filho do Homem, que era Cristo em outra pessoa. Então ele veio com essa manifestação no entardecer. Nós estamos repletos, as mensagens de Mombrana, repleto de parágrafos do entardecer. O que já aconteceu no entardecer. Então Deus veio novamente no entardecer. Agora, ele estava no homem, no entardecer. Isso é o que eu digo. Eles dirão, é blasfêmia. Mas Deus colocou tudo nas mãos do profeta, quando estava aqui na terra. Colocou tudo o que você quiser fazer. Deus falou para o Mombrana, aquele casal está nas suas mãos. Diz, eles estão em suas mãos. Faça o que você quiser. Se o Mombrana tivesse soprado para o lado daquele casalzinho de namorado que estava abraçando e beijando na frente do povo ali perto do altar, se ele tivesse soprado, o casalzinho desaparecia. E Deus falou para ele, estão em suas mãos. Deus não diz assim, eles estão nas minhas mãos e eu vou fazer. Vai ver o que eu vou fazer com eles. Não, Deus agora era um homem. Deus estava em carne outra vez. Eles estão em suas mãos. Quando o sangue está dentro do homem, toda misericórdia está ali dentro. Toda misericórdia estava no sangue de bodes. Depois toda misericórdia estava no corpo de Cristo, quando ele veio na terra para nos salvar. Toda misericórdia estava no sangue de Cristo, quando ele verteu no Calvário. Toda misericórdia desceu no corpo da igreja durante 7 eras da igreja. Toda misericórdia de Deus estava aí dentro. E todo mundo podia pedir misericórdia, porque estava dentro do corpo da igreja. É filho de Deus, Deus manifestando no seu corpo durante 7 eras da igreja. Quando terminou as 7 eras da igreja, Deus diz, eu vou ser homem outra vez. O que Deus está dizendo? Ministério do Filho do Homem, Deus sendo homem outra vez. Isto é que é filho do homem. E Deus veio ser homem outra vez. Aí dessa feita, ele não veio ser Jesus. Jesus ele é. Ele veio ser Brana. Entendeu? Ele quis ser homem. E para ser homem outra vez, ele escolheu um casal pobre. E diz, eu quero nascer aqui também. E foi dali que ele veio. Irmãos, esta coluna de fogo, esta luz, acompanhou o irmão Brana desde o berço. Ela veio no berço sobre o irmão Brana. Então, gente, o que era aquilo? A unção, o Logos. Aí o profeta diz, a unção é uma pessoa. E aquilo é Deus no homem. Deus operando. Então, o homem não é Deus, entenda agora. Mas Deus está operando através do homem. Deus precisa de um corpo. Jesus Cristo é Deus. Você tem que ver isso. Jesus Cristo é Deus. Agora, era Jesus Cristo operando através do homem. Então Jesus queria estar em carne outra vez. Aí você vai para Provando Sua Palavra 236. O que é o Filho do Homem? Ele diz, será Jesus Cristo mesmo, que descerá do céu em carne humana entre nós. Gente, Jesus Cristo descendo em carne humana entre nós não era o corpo literal de Jesus Cristo. Não era. Tem que entender isso. Quando o profeta prega Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Esse Jesus Cristo descendo em carne humana, era Jesus descendo um homem. Jesus Cristo numa carne humana.
Jesus Cristo dentro de William Branham. É isso. Não é que William Branham é Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo dentro de William Branham. Esta é a revelação. Se as pessoas puderem perceber, ali estava o tempo da redenção do povo. E William Branham só pregou redenção pelo sangue. Redenção em poder. E mostrando a valia do sangue de Jesus Cristo. Por certo, estava nele agora. Esse era o ministério dele. Quando William Branham pregava isto, era Jesus falando sobre essas coisas, mas tinha que usar a boca de William Branham. Jesus prega hoje, tem que usar a boca dos pregadores. Ele tem que ter a boca de alguém, tem que ter o corpo de alguém. Mas quem é que dá o corpo, a boca, para Jesus pregar? Eu saí do trono. Sai procurando aí os pregadores. Você encontra aí os eruditos, os mestres, os teólogos. Diz, vocês podem dizer, eu saí do trono do Pai e estou assentado no meu próprio trono. E estou chamando os vencedores da era de Laodiceia, não para sentar no trono do meu Pai, porque lá eu já sentei, já te redimi. Eu estou chamando vocês para sentar comigo no meu trono. Eu venci. Então eu quero o vencedor. Eu venci e me assentei. E se você não vencer, não pode assentar comigo no meu trono. Porque eu tive que vencer para sentar com meu Pai no trono dele. Mas agora eu venci. Estou chamando você para sentar no meu trono. Porque agora é esse tempo. Depois que venci as eras. Depois que redimi. Tomei o livro. Converti em leão. Isto é, leão no tempo da noiva. Diz, não pode, leão vai ser só lá no período do milênio. Bom, Apocalipse 10, 3 não vale nada para vocês também, gente da mensagem. Ele bradou como leão. E Apocalipse 5 não vale nada para vocês? Não chore, João, porque o leão venceu. Você sabia que o cordeiro tinha vencido. Hoje eu estou pregando para vocês que é o leão. Você fica admirado? Não, olha, o cordeiro venceu e assentou no trono. Eu estou pregando para vocês agora, o leão venceu. É o leão que venceu e agora o leão está chamando os vencedores da era de Laodiceia para sentar com ele no trono dele. Não mais no trono do Pai, porque o trono do Pai está fumegando. Eu saí do trono. Quando ele saiu do trono, o trono ficou fumegando, mas ele não ficou sem trono. Nunca Deus ficou sem trono. Sempre tem um trono e alguém pensa assim, Deus está no trono, é aquele velho cansado que nem nós aí, cheio de problema, assentado numa cadeirinha de balanço, a cadeirinha do vovô, a cadeirinha do papai. Deus não é assim não. Deus não é um velho que nem nós não. Quando fala em trono, isso é posição, isso é poder. O lugar que ele está sentado sobre todos, ele estava sentado como um homem na terra, ele ficou assentado como Deus no céu. Ele desce para a terra, outra vez esteve assentado num homem chamado William Branham. Ele venceu o trono como cordeiro e agora ele toma o trono como leão. Alguém diz, mas será no milênio? Não, isso aqui está dentro das eras da igreja. Apocalipse 5, o irmão Branham mostrou que está aí dentro das eras da igreja. Apocalipse 4, Apocalipse 10, está tudo dentro das eras da igreja. Até Apocalipse 22, 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas, que são as eras. Então ele já venceu, ele está testificando essas coisas dentro de nós. E ele está te chamando, olha, agora eu venci. O leão bradou e fizeram soar as vozes de 7 trovões. E logo o anjo diz, o tempo acabou. Aí ele diz, não pode o tempo ter acabado. Irmãos, isso é tempo dos gentios. Não tem nada a ver depois, porque ainda tem tempo de tribulação, tempo de milênio. Depois do milênio é que vai entrar novos céus, nova terra, que acabou o tempo geral.
Mas esse tempo aqui é o tempo de Apocalipse 10, que as pessoas tinham que entender que quando o anjo forte descesse do céu, ele bradaria como leão e logo dizia, acabou o tempo das eras. Porque o sétimo anjo estava na terra, que era o último anjo. Acabou, se é o último anjo, e o anjo sempre vem no final da era. Ele está dizendo, acabou o tempo. Que tempo? É o tempo das eras. Acabou, agora é tempo do Filho do Homem. Agora é tempo da revelação do selo. E eles nunca puderam perceber isso. Por quê? Olha a redenção onde estava. Olha Deus salvando pelo sangue durante as eras. E quando Deus está encarnado como Filho do Homem, a salvação está naquela mensagem que Deus está dando àquele homem. Você viu que a irmã Meda, só de bater a porta na cara dele, e é das melhores esposas que já pisou nessa terra. Das melhores esposas. O irmão Branham diz, com a mão nesta Bíblia, nós nunca discutimos. Isso é das melhores esposas. Um dia ela bateu a porta, mas ela não sabia. Ela pensava que ao bater a porta, estava batendo a porta na cara do homem Branham. Ela estava batendo a porta na cara do marido. E não era na cara de Deus. Não entendia. Ela não pôde entender que Deus estava naquele homem. Deus estava ali. Mas qualquer um engana, irmão. Porque era fácil, era a esposa dele, tinha sexo com ele. Vai crer que Deus está nesse homem? É muito difícil. Por mais reverente que seja, a mulher reverencia o marido, mas tinha que ter essa fraqueza. Muitas vezes o que acontece com a igreja é isso, a igreja não percebe que Deus está ali em carne. Deus está, o povo não percebeu que Deus estava em carne. Ele deixou o trono da intercessão, desceu, se encarnou num homem para cumprir o ministério do Filho do Homem. Era Filho do Homem, é Deus feito carne. É Deus entre os homens. Então, ali estava, ele não estava no trono mais, ele estava em William Branham. O trono de Deus na terra, naquele tempo, chamava-se William Marion Branham. Era onde Deus estava, era por onde Deus movia. Eles filmaram aí o dia a dia do irmão Branham, e filmando, a hora que o irmão Branham saía da caverna de lá, de uma tenda, lá no mato, eles viam um redemoinho, aparecia. A hora que ele entrava, o redemoinho aquietava. Gente, até nas coisas simples, naturais. Mas também o William Branham sentia Deus de uma forma tão simples. Andando no meio do mato, teve uma hora que ele deu uma paradinha, tirou o chapéu e disse, Senhor, tu estás aqui em algum lugar. Em respeito a Deus, tirou o chapéu, disse, tu estás aqui. Ele sentia Deus ali, tu estás aqui. Em algum lugar. E Deus diz, diga para a neve parar. É assim. Não foi Deus que chegou e disse, para a neve. Deus precisava de uma boca. Deus precisava de um corpo. E ele tinha esse corpo na terra. Fala. Para a neve. É o mesmo Deus lá de trás que disse, haja luz. Só que agora ele estava num homem mortal. Deus estava num homem mortal. E os judeus não creram em Jesus porque eles viram o que Jesus era, dizendo, é um homem de pé sujo, empoeirado, essa chinelinha dele aí, fica arrastando essa chinela aí nas praias da Galileia. Você acha que isso daí é Deus? Não é Deus. Não, o que tem a palavra é nosso sacerdote. Nosso sacerdote fala de Moisés, lê a lei de Moisés, repete a lei de Moisés todo sábado para nós. E Jesus chegou e pôs um fim naquilo, diz essa tradição que já virou tradição que Moisés ensinou. No tempo de Moisés não era, mas no seu tempo virou tradição. Agora, a própria lei de Moisés faz uma coisa agora, vocês têm que crer em mim. Mas nunca nós vamos crer em ti. Então, se vocês puderem crer, é assim que Jesus diz, crede em Deus, crede também em mim. Amém. Eu acabo não lendo, irmãos. 212, a festa das trombetas,
no finalzinho diz, é uma festa da lamentação, que é Levíticos 23, 26. É uma festa da lamentação, não uma festa de matança. A festa foi anulada, a expiação foi anulada. Ou melhor, a expiação foi anulada. É exatamente um paralelo a isto. Apenas neste lugar, diz que Israel lamentou por seus pecados, 213, a festa das trombetas. Quão perfeito é hoje! Não é uma nova matança que Moisés simbolizou com o ferir da rocha pela segunda vez. Isso não deu certo. Não a matança de uma besta, mas uma lamentação de rejeição da expiação. Oh, que coisa! Então agora eles vão fazer o quê? São expiados por lamentação, irmão Branici. Já não é mais por sangue de bode, de cordeiro, que eles estão oferecendo até hoje, e já veio o sangue de Cristo, eles ignoraram, e agora o sangue de Cristo terminou quando o cordeiro saiu do trono, é sempre eterno. Então vocês estão sem poder. O poder continua porque o eleito nunca perde o poder, nem perde o sangue. Você já foi redimido, como que pode? Você foi redimido, você é uma matéria, compra e paga. Agora, quem não foi comprado nem pago, esse está perdido mesmo. O cordeiro saiu do trono, eles estão perdidos. Porque não foram compros nem pagos. Agora, por quê? Porque Jesus comprou os dele. Jesus não veio comprar uma raça que não é dele. Ele veio comprar a raça dele que havia perdido. A dele. E se a pessoa rejeitou a palavra, rejeitou a manifestação, rejeitou o sangue nas eras, rejeitou a palavra encarnada em William Branham, então agora acabou. Você está perdido e não sabe. Tem mais coisas. Mas você sabe, a gente quer explanar as coisas para te ajudar e depois nós acabamos não dando conta do demais. Né? E Moisés e Elias estão chegando aí para fazer o trabalho. E a expiação, a festa das trombetas, levaram Israel para sua pátria. Para a festa da expiação, que é a festa por lamentação, a expiação por lamentação, e não mais pelo sangue. Porque o sangue sempre eterno, isso que tem que se guardar aqui, o sangue é sempre eterno. É como nós, você quer ver? Para mim te ajudar mais um pouquinho, creio que temos aqui um tempinho, eu quero te ajudar, 238. 237 e 38, a festa das trombetas. Vamos repetir isso daqui que faz muito bem. Olha, recorde, Moisés e Elias era para tirar Israel para fora do velho pacto de cordeiros, ovelhas, sangue de bodes e sacrificar o verdadeiro sacrifício vivo para a palavra. Naquele tempo que Moisés e Elias vai pregar para os 144 mil, não vai apoiar, chegar ali e dizer para eles, oh meus irmãos, vocês estão fazendo uma coisa certa, oferecendo sangue de bode, de cordeiro. Não, eles vão chegar lá e reprová-los. E mostrar para eles, vocês erraram, seus pais rejeitaram o Messias atrás e vocês continuaram com uma oferta que Deus não recebe faz 2000 anos. E agora, Moisés e Elias chegam para pregar para eles, quando nós formos arrebatados. A esposa de Cristo sai da terra primeiro, para depois Moisés e Elias se manifestarem aos judeus, para mostrar para o judeu a verdadeira expiação. Aí quando eles começaram a lamentar, esta é a expiação de Israel. Lamentação, choro, angústia, porque eles perderam o sangue. Agora, por que os gentios vão perder tudo? Porque o sangue para os gentios termina quando é aberto os selos, revelados os selos. Ali termina para o mundo gentil. Se o povo, mas foi revelado em 63, mas até hoje eles não aceitaram a mensagem ainda. Eles não receberam a expiação pela palavra que está aqui agora. Eles não receberam esta expiação pela palavra. E por não receber, aqui está a perdição deles. Porque para os judeus, deixa eu voltar aqui, para os judeus, irmãos, eles perderam a expiação durante 2000 anos, mas ainda vai ter choro,
e vai espiar, por lamentação, 144 mil judeus. Mas os gentios que perderam a revelação da palavra, a manifestação como filho do homem, Deus do profeta, rejeitaram esta manifestação, não entenderam a revelação dos selos, dos trovões dentro dos 7 selos. Para o gentio não tem nem lamentação mais. Não tem salvação nem por lamentação. Alguém pensa, não, eles vão passar pela tribulação e vão ser salvos na tribulação. William Branham diz, ninguém se salvará na tribulação. Quem tem que ser salvo já tem que ir para a tribulação salvo hoje. Sabe por quê? Quem vai para a tribulação e que é salvo hoje é porque eles não falaram mal da mensagem. Quem blasfema não tem salvação mais. Eles estão blasfemando até da coluna, pondo uma interrogação dentro da nuvem de 7 anjos que veio da eternidade. Eles puseram uma interrogação. Você ainda pensa que é a salvação? Isso daqui é blasfêmia. Eles estão interrogando uma coisa que foi acontecido. O alimento espiritual, 81 a 85, irmão Branham disse que não é místico, não. Isso é realidade. E eles põem uma interrogação, se isso é a terceira etapa. Foi William Branham que disse que a abertura dos 7 selos foi a terceira etapa. Não vai ser, foi a terceira etapa. Amém. 238, a festa das trombetas. E a mensagem do 7º anjo sobre a mesma trombeta, sobre tudo mesmo, exatamente, o mesmo selo, é para quê? Chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecostes e tradições do mundo, para uma expiação genuína. Irmãos, William Branham estava anulando o sangue. O William Branham estava caminhando com o sangue. A pessoa pensa, está anulando o sangue de Cristo. Não. Está caminhando com o sangue. Ele veio tirar. O 7º anjo veio nos tirar de Pentecostes e das tradições do mundo. Foi o que o irmão Branham veio fazer para nós. Tirar nós de Pentecostes. E hoje o povo quer ser pentecostal dentro da mensagem. Vamos pular, vamos gritar. Aleluia, glória. E quando o hino deles não dá conta de trazer alegria para o povo, eles começam, vamos gente, vamos gritar. Enquanto a pregação deles não dá conta de convencer o povo, eles dizem, gente, dá aleluia. Vocês não vão dizer glória a Deus, vocês não têm boca. É a sua pregação que não está dando conta, rapaz. É o seu hino que já não emociona as pessoas. Porque Deus veio trazer outra coisa e você está lá no moinho pentecostal. Sai dele! Porque veio o 7º anjo chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecostes e tradições do mundo, para uma expiação genuína. A palavra Cristo. Agora, se lá atrás a expiação genuína também foi Cristo, a palavra encarnada, o Verbo chamado Jesus Cristo. Ele veio nos trazer para uma expiação genuína. Genuína porque quando Deus está numa coisa, aquilo é genuíno. Deus estava em carne em Jesus, era genuíno. Deus estava no sangue de Cristo durante as eras, era genuíno. Deus veio em Malaquias 4, é genuíno. Aleluia! Onde Deus está é genuíno. Para uma expiação genuína. A palavra Cristo personificado na sua palavra aqui. Tá tudo bem. Personificado na sua palavra aqui. Quer dizer, você vê Malaquias 4 aqui. É Deus personificado em sua palavra aqui. Você vê Apocalipse 10, 1 a 7 aqui. É Deus personificado em sua palavra aqui. Deus vê, você pode notar o cumprimento de São Lucas 17, 26 a 30. Aqui, Deus personificado em sua palavra aqui. Mas Ele está personificado em sua palavra aqui. E feito carne no nosso meio. Personificado que Ele está na palavra, mas Ele está em carne no púlpito pregando, chamado William Branham. Uma expiação genuína. Não é que o William Branham é a expiação, é Malaquias 4 dentro dele, é Apocalipse 10 dentro dele, é São Lucas 17, 26 a 30 dentro dele, e outras escrituras. Não é o William Branham, é a carne, é Deus no homem. É a expiação que estava numa carne agora. Deus nos expiando nesta carne. Amém. Eu não tenho tempo mais, mas dá para ler.
107, o sinal. Escutem-me agora bem agora, escute-me bem agora. Você que diz que o reconhece hoje em dia, todos aqueles sob o sinal ali no Egito foram salvos, todos aqueles sob o sinal em Jericó foram salvos, e todos aqueles sob o sinal de hoje também será salvo. O cordeiro imolado foi um tipo de Jesus Cristo. Em Hebreus 13, 20, o sangue de Jesus Cristo é chamado o testamento sempiterno. É o tradutor. Por quê? Não foi chamado testamento eterno. Porque não é eterno. O sangue de Jesus Cristo, um testamento sempiterno. Ele chega a um tempo que ele termina. Sempiterno. Porque tem que entrar outra coisa. E o sangue foi o testamento sempiterno. Quando veio o Filho do Homem nesta era final, Jesus Cristo manifestado como Filho do Homem, ali terminou o testamento sempiterno. Entrou Deus, a palavra, outra vez no homem. Era Deus encarnado no homem. Novamente, era que salvava naquele dia. Era crer que Deus estava naquele homem. Se você puder fazer as pessoas crer em ti. Amém. Aí diz aqui, quando formos redimidos, então ali se anula o testamento, então é sempiterno, o qual significa que é para um certo tempo, e nunca haverá outro. Quando o tempo terminar, já não necessitaremos de testamento. Porém, enquanto não termina o tempo, necessitaremos do testamento. Ele está dizendo terminar o tempo, e você tem que unir isso com Apocalipse 10, 6. O anjo disse, o tempo acabou. Mas era o mistério da terceira etapa que ele não podia revelar para os outros. Ele não podia falar, Deus falou, não diga a ninguém. Esse é o mistério da terceira etapa. Está aí, é o mistério dos 7 trovões que não sabíamos esse tempo todo. Não diga a ninguém. Prega, mas não diga a ninguém. Está aí dentro da mensagem. Está dentro da Bíblia. Agora, venceu o prazo, tudo bem. Olha, Deus, irmãos, sempre Deus está salvando, remindo na palavra do dia. E ele, enquanto estava em carne em William Branham, ele estava manifestando esta redenção. O William Branham está dizendo aqui, porque o William Branham não pode falar ele, o corpo dele. É Deus, Cristo personificado, na sua palavra, aqui, feito carne no nosso meio. Isto que é Cristo, eles estão esperando Cristo vir do céu. Não, Cristo estava aqui na terra já. Cristo estava num homem. Você não tem que esperar um corpo literal de Jesus descer do céu, não. Ele vem do céu, quando ele chega na terra, ele é outro homem. Ele não é aquele que vinha descendo ali. Aquele entra dentro deste. Aquele Cristo que desce do céu entrou dentro de William Branham para falar para a natureza. Não é William Branham que para a natureza, é Cristo nele. Não é William Branham que dá luz para o povo, é Cristo nele. Não é William Branham que revelou os selos, é Cristo nele. E o que os selos são? Cristo. Ao nascer do sol dos anjos 2. Amém? Feito carne no nosso meio. Amém. Senhor Deus, agradecemos pelo privilégio da fé, de crer na sua palavra. Temos que passar por tão longe para chegar numa mensagem que dá a instrução final. Estamos agradecidos, Pai, que muitas vezes o povo não entende e a gente tem que ir esmiuçando, trocando em miúdo para eles, para que eles possam ver esta verdade na sua palavra, na mensagem do seu profeta, nesta revelação dos trovões dentro destes selos. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.